Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é o Bruno Ribeiro e esse é mais um vídeo do Atmosfera Livre. E dessa vez eu vou comentar sobre esse evento que está ocorrendo sobre boa parte do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, principalmente. Então houve chuva intensa entre a madrugada do dia 4 de abril de 2025 até a madrugada do dia 5 de abril, principalmente nessa área aqui de São Paulo. E agora, ao longo do dia 5, tem ocorrido chuva intensa nessa área do centro do Rio de Janeiro, em particular na região de Petrópolis e Teresópolis também. Então, começando aqui pelo litoral de São Paulo, ontem à noite, no dia 4, e também em algum período da madrugada, houve chuva intensa em partes do sul da região metropolitana de São Paulo, também áreas do litoral norte, para ver alguns pontos aqui com até 170 milímetros, Paraty com 100 milímetros, e principalmente perto de Angra dos Reis, já no Rio de Janeiro, houve chuva intensa ao longo da madrugada e chegou até 300 milímetros em alguns pontos. Teve vários transtornos, principalmente a norte de Angra dos Reis, né, nessas áreas de encostas aqui onde teve chuva mais intensa. E depois, também ao longo da madrugada do dia 5, né, primeiras horas do dia 5, também teve chuva intensa na região metropolitana do Rio de Janeiro. Teve alguns pontos de alagamento, tem algumas áreas aqui com mais de 150 milímetros até. E depois, ao longo do dia 5, também seguiu acontecendo precipitação nessa área, um pouco mais fraca, mas ainda aumentou um pouco os acumulados aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas principalmente nessa área aqui da região serrana do Rio de Janeiro é que houve precipitação mais intensa no final da manhã do dia 5 e início da tarde do dia 5. Então tem uma série de problemas acontecendo aqui em Teresópolis e Petrópolis, onde dá para ver que Petrópolis teve acumulados perto de 300 milímetros também. E olhando uma dessas estações de Teresópolis, dá para ver que a boa parte desses acumulados ocorreram nessas últimas 5, 6 horas, em relação ao horário que eu estou gravando esse vídeo, que é em torno de 18 TC do dia 5. Então, taxas de precipitação aqui em torno de 40 milímetros em todo esse período. Isso sustentado por 5 horas acaba levando a acumulados bem significativos. Então eu vou comentar um pouco sobre esse evento, e foi um evento que teve uma grande repercussão na mídia também. É um evento de previsibilidade relativamente alta, então teve uma grande repercussão na mídia em termos do que poderia acontecer. E na verdade foi um evento que foi muito bem previsto, porque o que se esperava está acontecendo, né? Então vou comentar um pouco sobre o padrão de grande escala primeiro, associado a esse evento, o que está causando essa chuva intensa. E depois vou mostrar alguns outros dados aqui observados em radar e satélites também. Então, voltando aqui lá na 0TC do dia 4, que é ontem, a gente vê esse escoamento bastante zonal aqui perto do sul do Brasil, com escoamento intenso até. Tem algumas isotermas aqui em 500 HPA. Então tem um sistema baroclínico aqui mais a sul. E nessa área, em torno do Mato Grosso do Sul, Bolívia, Paraguai, dá para ver uma circulação anticiclônica. E aqui no litoral do sudeste, sul do nordeste, dá para ver que tem uma outra circulação ciclônica, um tanto perturbada aqui. E o que acontece é que esse sistema baroclínico, que estava mais a sul, ele começa a avançar em direção a nordeste e afeta áreas do sudeste. E olhando em superfície, a gente vê que tem uma água precipitável mais baixa aqui sobre o Rio Grande do Sul e partes da Argentina, e esse corredor de água precipitável mais alta associado àquela crista em 500 HPA, que está associada a ar quente e úmido. E ao longo do oceano se nota esse sistema frontal avançando, temperaturas mais baixas, aqui as isotermas em tracejado vermelho. Então está tendo advecção fria, o sistema frontal está avançando e tem esse acúmulo de água precipitável ao longo desse sistema frontal, que é um fator determinante na ocorrência dessa precipitação intensa em áreas do sudeste. Então tem água precipitável aqui de 55 a 60 milímetros ao longo da costa do sudeste ontem, e sobre o oceano alguns pontos com até mais de 60 milímetros.
E esse aqui é a temperatura potencial equivalente, então dá para ver a frente fria avançando pelo sul do Brasil. Na manhã de hoje, do dia 5, aconteceu até geada em alguns pontos da Serra do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com temperaturas bem baixas. E conforme essa frente vai avançando, é uma frente fria bastante intensa, dá para ver alguns pontos com advecção fria aqui em traçajados brancos. Conforme essa frente fria vai avançando, ela provoca esse escoamento de sul ao longo do litoral do sudeste, que é o que provoca aquela precipitação orográfica intensa. Então, esse sistema ele vai avançando, conforme vai passando o tempo, dá para ver que o ar bem mais frio está avançando pelo Rio Grande do Sul e Argentina. Aqui já 0TC do dia 5 é quando começou a acontecer precipitação intensa já na área de Angra dos Reis e litoral de São Paulo. E o escoamento em 850 HPA ele é bastante intenso. Se a gente voltar 24 horas, era um escoamento bastante fraco, mas vejam como ele intensifica muito rápido conforme essa frente fria vai avançando do sul. E embora em 850 HPA a frente fria esteja um pouco mais a sul aqui, né, em torno na altura do litoral do Paraná, 0TC do dia 5, em superfície essa frente fria já estava um pouco mais adiantada. Então dá para ver que aqui tem um contraste de temperatura. O ar mais frio ele começa a avançar aqui já pelo litoral de São Paulo, sul de São Paulo. Claro que sobre o oceano não dá para ver um contraste de temperatura muito grande, mas sobre o continente a gente consegue ver que essa frente estaria mais ou menos nessa área aqui, né? Vindo desde o oeste do Mato Grosso do Sul até o norte, centro do norte do Paraná e parte de São Paulo. Então o ar frio ele já entrava aqui em São Paulo ontem à noite, quando começou a precipitação intensa. Mas acima desse ar frio, em 850 HPA, ainda havia ar bastante quente, ainda apesar do escoamento sul, e água precipitável elevada. Então, valores acima de 50 milímetros ao longo do litoral de São Paulo e maiores ainda no litoral do Rio de Janeiro. Em 500 HPA dá para ver que não tem uma forçante muito intensa em altos níveis. Esse cavado que está associado àquela frente fria, ele está bem mais a sul. Contudo, se a gente olhar em níveis mais altos, dá para ver que tem um jato aqui nessa área do Atlântico na frente daquele cavado em 500 HPA. E essa entrada equatorial do jato, que está aqui, já que o vento mais intenso está aqui, então aqui é a entrada do jato, essa área aqui, e essa aqui é a entrada equatorial do jato, é a área mais a norte, né, da entrada do jato, onde o vento acelera. Então nessa área aqui tem movimento ascendente, favorecido pelo jato. Então esse movimento ascendente ele está sobre toda essa área aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, associado ao jato, mas em 500 HPA não tem um cavado muito intenso causando levantamento. Então tem esse fator do jato que causa levantamento e tem também a questão da frente fria, que conforme o ar frio avança e tem esse escoamento intenso do sul, essa orografia que tem aqui ao longo do litoral, na Serra do Mar, em São Paulo e Rio de Janeiro, acaba favorecendo o movimento ascendente, porque o escoamento do sul encontra as montanhas e sobe. Então são os dois principais mecanismos favorecendo a ocorrência de precipitação intensa nessas áreas de São Paulo e Rio de Janeiro. E algo interessante nesse evento é na verdade, o padrão todo ele é um padrão muito comum na ocorrência de chuva intensa no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. É uma frente fria que avança e ela acaba meio que ficando um pouco estacionada ao longo do litoral, porque o ar frio ele tem um pouco mais de dificuldade de avançar em direção ao continente, pelo fato de que tem montanhas aqui na costa de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, com isso, a frente fria acaba ficando restrita ao litoral e ainda esse ar mais seco associado ao ar frio, ele não avança muito em direção ao continente, então permanece aquele ar quente e úmido e com a frente fria ao longo da costa e o escoamento empurrando o ar em direção às montanhas e o ar acaba subindo e como a atmosfera está ainda um pouco úmida, principalmente acima um pouco da superfície, isso acaba favorecendo precipitação intensa. Então esse padrão ele é um padrão similar ao que geralmente se observa nessas situações, só que alguns aspectos desse evento foram, eu diria que mais intensos, né, do que o que geralmente se observa. O primeiro deles é o vento de sul,
Vejam que tem um vento de sul aqui de até 30 nós no oceano e chegando até 20 aqui ao longo da costa, ou seja, em torno de 60 km por hora no oceano e 40 km por hora ao longo da costa. Então é um vento muito intenso. Geralmente não se observa um vento tão intenso assim de sul no litoral. E esse vento intenso ele também esteve presente naquele evento em Petrópolis alguns anos atrás. E foi um evento, era uma tempestade mais isolada no verão, só que também havia um escoamento de sul muito intenso. Só que, claro, o padrão dinâmico era bastante diferente, né? Esse é um sistema mais dinâmico. E o outro fator, como eu mencionei também, é a presença desse jato de altos níveis e a posição desse jato fazendo com que o Rio de Janeiro e São Paulo fiquem na entrada equatorial do jato. Então, isso em alguns eventos de precipitação intensa está presente, mas na maioria dos eventos isso não está presente. Então, como essa é uma frente fria intensa, acaba tendo esse aspecto dinâmico mais evidente. E aí, avançando ao longo do dia 5, aqui, chegando às 15 UTC do dia 5, é quando acontece a chuva intensa em Petrópolis, dá para ver que o jato se afasta um pouco. Ainda favorece algum levantamento ascendente aqui movimento ascendente nessa área do Rio de Janeiro, mas já não é uma situação tão favorável quanto o evento que aconteceu em Angra. Contudo, a frente fria ela se aproxima um pouco mais, né, da área do litoral do Rio de Janeiro. Então, com isso, tem o ar mais frio também ajudando a promover levantamento aqui, né? Só que em altos níveis ainda permanece a água precipitável bastante alta. Se a gente olhar aqui em 700 HPA, a gente vê o vento mais fraco, mas a água precipitável, né, que é na verdade integrada ao longo da coluna, ela está bastante alta, em torno de 50 milímetros. Então isso segue favorecendo precipitação intensa. Em termos de anomalias, olhando a anomalia de vento primeiro, esse aqui é o vento em 850, mas vejam como o vento estava muito intenso ao longo da costa de São Paulo ontem à noite e ao longo do litoral do Rio de Janeiro também, e hoje, dia 5, ele permanece intenso, né, nessa área do oceano e até dentro do continente. Então, isso favorece o movimento ascendente intenso e precipitação orográfica. E isso se deve principalmente ao fato de que esse anticiclone ele é um anticiclone bastante intenso. Então, assim como teve ar bastante frio no Rio Grande do Sul e Santa Catarina devido a essa frente fria, isso está associado a esse sistema de alta pressão. Então vejam que há uma anomalia bastante significativa de pressão aqui sobre o Uruguai e Rio Grande do Sul, acima de 3 desvios, acima do normal. E com isso se cria um gradiente de pressão intenso e favorece esses ventos bastante intensos também ao longo do litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. Tanto que a anomalia de temperatura em 850 também era bastante baixa. Então era uma massa de ar frio bem intensa para essa época do ano. E isso, associado ao fato de que havia água precipitável acima do normal, não era uma água precipitável excepcional, mas estava em torno de 1,5 a 2 desvios padrão acima do normal. Então estava acima do normal, e isso associado àquele padrão dinâmico favorece a precipitação intensa. E olhando algumas sondagens aqui, eu vou começar pela sondagem associada ao evento de Angra dos Reis, que foi na noite de ontem. Então, naquele evento ainda havia uma estabilidade um pouquinho mais alta até, mas vejam que o perfil está bastante saturado, mas ainda tem algum cape. E tem esse escoamento intenso do sul, que é bastante profundo até. E mais acima tem um certo escoamento, acima de 6, 7 km, que favorece uma certa organização dessa convecção conforme ela ocorre. Mas como a instabilidade não era muito alta, essa convecção ela não era muito profunda, é uma convecção mais rasa. Né? Vou pegar uma sondagem um pouco mais a sul aqui, que é dentro do influxo, né, em direção às montanhas. Então também dá para ver que até havia um pouco mais de instabilidade. E um perfil de ventos que até favorece uma certa organização da convecção. E esse vento de sul, bastante profundo, vai até 3 km de altura, que favorece a convergência ao longo das montanhas. E agora olhando o evento de Petrópolis em particular,
E como eu tinha mostrado, entrou um pouco mais de ar frio, então não é uma situação tão instável, mas ainda assim havia um pouco de estabilidade aqui. O KPI de 50, 100 joules por quilograma, talvez até 200 em alguns pontos, mas se nota ainda o escoamento de sul bastante intenso, até vira de sul mais ou menos para sudeste aqui, em torno de 4 km de altura. Mas também tem um escoamento intenso acima, que potencialmente favoreceu uma certa organização dessa convecção e taxas de precipitação elevadas. E água precipitável acima de 50 milímetros, né, que está em polegadas, então 2 polegadas é 50 milímetros de água precipitável. Então dá mais ou menos 50 milímetros, um pouco mais de 50 milímetros. E a animação do radar aqui é o evento que está acontecendo, né, que aconteceu, que está acontecendo em Petrópolis. Então vejam que tem a precipitação ela é um tanto estratiforme, até com refletividade acima de 40 dBz em alguns pontos. Mas alguns pontos até ultrapassa isso, talvez chegue a 50 dBz. Então é uma convecção estratiforme, mas não é uma convecção rasa, ela tem uma certa profundidade e é suficiente para causar precipitação intensa. A gente olhar o satélite aqui, dá para ver que tem alguns topos aqui sobre Petrópolis em particular, com temperaturas que chegam a menos 30, menos 40 graus Celsius, então não é uma convecção muito rasa, é uma convecção bastante profunda. Mas é diferente daquele evento que aconteceu em Petrópolis há alguns anos, em fevereiro, em que a convecção ela era uma tempestade, então era a convecção bem mais profunda. Mas nesse caso não tem muita estabilidade termodinâmica, a convecção é um tanto rasa, mas ainda assim, dado o ambiente com alta água precipitável e a intensa forçante dinâmica, esse evento tem sido bem significativo. E aí, analisando alguns modelos, esse aqui é o modelo do IMET, o COSMO. Os modelos foram muito bem, até os modelos globais como o GFS e o SMWF indicavam áreas de precipitação talvez até acima de 150, 200 milímetros ao longo das montanhas. E esse aqui é o COSMO 2.8 km do IMET, que também indicava precipitação acima de 200 milímetros acumulados nos dias 4 e 5. Essa aqui é a área de Angra dos Reis, onde teve precipitação de mais de 200 milímetros, até 300 milímetros em alguns pontos. Então o modelo foi bastante bem. E essa aqui é a área de Petrópolis. E também o modelo indicava mais de 200 milímetros. Então foi uma previsão muito boa dos modelos. E por causa disso, a própria mídia, né, acabou dando uma cobertura especial a esse evento. 2 dias antes já havia uma certa preocupação com o que poderia acontecer. Então foi um evento com bastante alta previsibilidade, principalmente pelo fato de que era um evento com um suporte dinâmico significativo no início do outono, né? Então foi um evento com boa previsibilidade. Então era isso. Até uma próxima.